Visão Carioca no ar, vamos falar aqui sobre o Fluminense, o protesto que houve aí lá no Fluminense, né? O principal alvo ali, que foi o principal porque ele parou o carro ali. Qual o nome dele, cara? Felipe Melo, né? Acabou parando o carro ali perto da torcida, houve muita cobrança até para jogador que estava machucado, mas estão dizendo que está indo para a balada. Bom, o Fluminense está um bom tempo sem vencer, venceu aqui no Maracanã depois de 5 jogos sem vencer, sem marcar gols, depois deixou escapar a vitória contra o Goiás. Vamos ver que a bancada ESPN anda falando sobre esse protesto que aconteceu hoje de manhã. Mas antes, se você é novo aqui no canal, dá uma moral, visão, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante falando sobre o seu Fluminense ou futebol carioca. Eu tô aqui para falar com vocês. Vamos ver o que a bancada falou, daqui a pouco eu volto. Tá falando de pressão no futebol brasileiro? Tem, não é pouca não. A torcida do Fluminense hoje foi protestar no treino, quinta-feira, os jogadores lá dentro trabalhando e a torcida na porta do centro de treinamento dizendo que o time está frouxo, é a palavra que eles usam. Uma vitória e 2 empates nos últimos 8 jogos tem o Fluminense do Diniz. Depois vai o Felipe Melo ali falar, enfim. A gente não viu isso pela primeira... A gente não viu isso pela primeira vez e, infelizmente, também não vai ser a última no futebol brasileiro, né? Mas, assim, não é um pouco de exagero, não? Fora do exagero, no por momento Fluminense. Agora eu quero falar um pouco em sério porque é uma situação que extrapola todos os limites. Semana passada foi no Galo, antes foi no Corinthians. Teve no Internacional outro dia. São Paulo, enfim, todos os times do Brasil. A ver, não sei se vocês sabiam hoje, por exemplo, hoje se aprovou na Câmara de Deputados do Brasil uma lei que criminaliza qualquer cidadão que asedia o xinga un político. Sí. Hoy se aprobó eso, por ejemplo. Sí. Michel Araújo, uruguayo de São Paulo, fue suspenso por declarar en contra de un juiz no clásico. La torcida do Corinthians foi suspensa por grito homofóbico. Tudo bem. Mas ninguém nunca pensa só de futebol. O assedio moral, assedio psicológico, assedio físico que tem semana tras semana. Acontece sempre, e não vejo nenhum jornalista, não vejo um político, ninguém proteger, ninguém, não sei, assumir essa responsabilidade, porque realmente o assédio que os jogadores recebem no Brasil não acontece em nenhuma parte do mundo. É físico, moral, psicológico, fora do resultado. Não estamos falando do resultado aqui, estamos falando de que ninguém protege o jogador. Eu não entendo por que esse preconceito que tem no Brasil para com o jogador. O jogador é lixo, o jogador pode ser xingado, o jogador pode ser maltratado, pode ser assediado, e ninguém está nem aí. Agora, todo o resto, sim. O resto do sistema se protege. E todo este ecossistema sobrevive por jogador de futebol. Então, eu não entendo por que eu nunca vejo, por exemplo, na televisão, jornalistas alarmados quando o jogador é assediado assim. Agora, se tem um grito no estádio, perfeito. Estamos de acordo, também tem que se alarmar. Mas vamos ser justos com todo. Faz, não sei, desde que eu voltei ao Brasil, toda semana, e esses meninos têm família, esses meninos depois têm que dormir na sua casa e não dormem. Isso é assédio psicológico, moral, muitas vezes físico, e ninguém faz nada. Então você na rua não pode xingar um político porque hoje vai preso. Você no estádio não pode gritar porque não vai no estádio vai preso. Mas por que ninguém protege o jogador? O que tem que fazer o jogador? Se unir e parar o futebol? Isso teria que servir para todos os seres humanos, né? Porque nenhum trabalhador, ninguém vai no escritório do... Tá, mas... Imagina aqui na porta gritando, isso não existe. Toda semana é o mesmo. A gente fala e repete o número de vezes Eu acho que é um preconceito. Eu que recorri o mundo e joguei em 8 países e recorri muito mais. Acho que o Brasil tem um preconceito para com o jogador por encima de qualquer parte do mundo. Você não vai ver na Argentina, em Uruguai, em Sudamérica, que são torcidas também pesadas, toda semana assediar o jogador. Há um respeito por cidadão, por trabalhador, e até também a lei protege. Tem uma lei que fala, trabalhador, você não pode assediar. Aqui no Brasil toda semana acontece. E ninguém, ou seja, ninguém sale de uma pequena crítica, mas tem que ser a hora de fazer uma proteção real. Se você na rua hoje não pode xingar ou assediar ou falar para um político, porque se é um jogador, que somos diferentes, somos menos, somos... Não, de jeito nenhum. Então, o que seria a tua sugestão? Assim, hoje a Polícia Militar foi até o centro de treinamento do Fluminense. A mesma lei que tem hoje para os políticos, por exemplo, para qualquer trabalhador. Por exemplo, um deportista. Se você é assediado, xingado, você vai cumprir por criminalização.
a misma pena que a torcida de Corinthians tem por canto homofóbico, como a torcida, neste caso Fluminense, Atlético, quem seja, É interessante. fecha o estádio por assim o jogador. Isso é interessante. Será que o torcedor vai até a porta do clube? Ou se unirem os jogadores, se unirem os jogadores uma vez e parar com o circo. Aqui parou. Para todo mundo. Porque todos nós que estamos aqui, todo mundo vive de futebol. E futebol também distrai muitas coisas que acontecem no país, em qualquer país, né? Então, futebol também serve para isso. Então, vamos parar com o futebol até que alguém nos proteja. Porque não é só violência física, é psicológica, é humilhação, é o honor, é a honra. Toda semana, qualquer time, basta perder um jogo, e te virou moda e ninguém faz nada, ninguém... E juro por Deus que não acontece em outro país. Nem sequer a Sudamérica, que tem também torcidas difíceis, torcidas que pressiona, não acontece. Há outro respeito para o trabalhador, para o ser humano, outra instância. Obviamente, também leis... Você vai e protesta no estádio durante o jogo. Aí você não está gostando, você xinga. Toda semana botar dedo na cara, toda xingar, assediar, ameaçar. Chega um momento que já... Vou contar uma passagem. Juro por Deus que todo dia me pergunto e não entendo por quê. Em Brasil, que é a cuna dos melhores jogadores do mundo, que os jogadores dão para este país tanta coisa, por que são tão assim? Eu acho até discriminado. Sim, entendi. Sim, aí você tem algumas situações distintas. Por exemplo, a gente entrevistou do podcast da Libertadores da América o Thiago Nunes, que está trabalhando no Peru. Sim, esporte digital, né? Ele passou um período lá que o time não estava ganhando e ele começou a falar, vamos pressionar os caras. E aí os assistentes dele, calma, professor, o senhor só está aqui há poucos meses. A gente entende que o senhor ainda não implementou o seu... Calma, professor, o senhor vai conseguir. Calma, não precisa... E é acelerado, porque nós somos acelerados para a obtenção desses resultados. E eu estou transferindo isso porque ele falou, aqui o torcedor não vai na porta, respeita, eu posso perder o jogo e posso sair para jantar, e ninguém vai... Isso é um absurdo. E ninguém vai bater no meu ombro para me cobrar de alguma coisa que aconteceu no jogo. E não é... eu estou falando isso do Peru. Sim. Na América do Sul, como o Lugano segundo, na América do Sul. Transportando para o Brasil, isso para mim passa rigorosamente primeiro, pelos dirigentes do futebol brasileiro. Porque o dirigente do futebol brasileiro, de uma forma geral, ele é conivente com isso. Ele precisa muito desse tipo de torcedor. A lei é conivente com isso. A lei já ultrapassa o futebol já. Esse é mais um... eu vou chegar lá. Mas existe essa outra esfera também. Essa outra esfera. Eu estou dizendo que os dirigentes de futebol são muito apoiados dos torcedores. Precisam dos torcedores para ele se eleger, precisam dos torcedores para ser apoiado, precisam dos torcedores. E todas as vezes que você começa a precisar muito dos torcedores, vai acontecer o que a gente vê hoje. Perfeito? Eles se sentem também no direito, como dirigente, de cobrar os jogadores. Ou será que o presidente... Eu já disse aqui muitas vezes, eu não acho que o presidente do clube tem que ir todo dia no vestiário, mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que o presidente tem que passar no vestiário, que é para ele saber o que está acontecendo. Não, ele vai ficar vendido. Só com as informações que tem não dá. Você tem que ir, dar uma olhada ali, porque o olho do dono engorda o boi. Você tem que saber o que está acontecendo. Nesse aspecto, concordo com o Lugano. Acho que já passamos do momento... Nós vivemos momentos trágicos e assim, momentos difíceis no futebol, homofobia, ataque racista. A gente... Isso acontece toda semana e ninguém faz nada. Sim, eu acho uma barbaridade. E é muito mais que assédio, porque assédio para cima. Vendo o que acontece, por exemplo, o Corinthians... Há leis para todo mundo, depois só de futebol, que somos diferentes, somos menos, somos discriminados. O que acontece? Isso se torna cultural dentro do que o Pascoal está falando, Lugano, por causa da relação diretorias com torcidas. E você já foi dirigente do clube, sabe que não é fácil quebrar isso. Por isso tem que vir de cima, né? Tem que vir lá de cima. E quando presidentes de clubes dependem disso que ele está dizendo, de votos, de apoio, porque senão o cara vai lá colocar o nome dele no muro e tal, aí ele próprio abre as portas e ele não vai chamar a polícia para prender os caras que ele permitiu entrar. Por isso que se começar dentro do próprio futebol pode funcionar. Você falou uma coisa muito interessante, assim, fecha o estádio. A torcida do Fluminense vai ali cobrar o Fluminense dessa maneira, colocando um jogador em risco, afrontando um jogador, ameaçando um jogador. Fecha o jogo. Próximo jogo é sem público. O mando do Fluminense não tem. E aí, o torcedor vai continuar indo? Vai prejudicar o próprio clube?
A gente está falando muito ali que interessante. Felipe Melo conversou, porque ele parou o carro, desceu para conversar, e foi isso mesmo que aconteceu. Mas um dos jogadores Mais cobrados. mais cobrados ali foi o Jorge, né? Que está se recuperando de uma lesão e tal. Hoje um político no Brasil, por lei, por exemplo, não pode ser assediado, que significa xingado. Não crime. E por que o jogador sim? Não, também sim. não deveria também. Pode ser que já seja uma abertura isso, né? Que não fique lá só para os políticos isso. Sim, são muito mais imposto para outros segmentos da sociedade. Você pode estar dando uma sugestão para algum político que esteja nos assistindo que ele possa promover uma discussão a respeito disso na Câmara dos Deputados, seja a Câmara dos Deputados que propõe lei, né, para levar isso como uma proposta de lei, para que o cidadão comum também seja protegido, não só os deputados. Sim. Porque o deputado, em última análise, é um cidadão comum. Ele é um representante. Ele é um representante do povo quando é eleito, mas é um cidadão comum. O jogador de futebol, ele é um cidadão comum. Ele é diferente, porque a profissão dele é diferente, quando ele está dentro do campo jogando. Agora, esse tipo de ação, eu nunca vi dar certo. Sim. Eu nunca vi dar certo. Isso não funciona nunca. Não funciona nunca. O Fluminense vai voltar no próximo jogo, vai ganhar 4-0, 5-0. Os torcedores vão achar que foram eles os responsáveis? Ah, em algum lugar acham. Por mais absurdo que seja, acham. Olha, falando em... Bom, tá aí, né? Falaram aí, para alguns torcedores, pode dizer até que a torcida ali no protesto passou do limite com a cobrança, até mesmo porque o Felipe Melo acho que não seria esse alvo todo. Ele se entrega bastante em campo, um cara que se cuida, mas eu acho que por ele ter sido o único jogador que parou ali para falar com a torcida, ele acabou sendo o principal alvo. Pode ter acontecido isso, pode ter sido isso. Então, mas tem muita coisa ali que a torcida do Fluminense está revoltada, pode estar ligado também com a eliminação aí da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, e ficou 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 5 jogos sem marcar gols, até conseguir vencer o Bragantino no Maracanã por 2-1, que o Bragantino ainda teve chance de empate. Depois o Fluminense pegou o River Plate na Libertadores, onde todo mundo sabia que seria um jogo muito difícil de vencer, mas se o Fluminense vencesse, eliminava um adversário muito forte da Libertadores. O River venceu por 2-0, o Fluminense até jogou bem aquele jogo, se comportou bem, mas não conseguiu vencer. E aí depois parece que a gota d'água foi contra o Goiás, né? O Fluminense vencia por 1-0, o Goiás empatou, o Fluminense fez 2 e deixou novamente o Goiás empatar, onde o Fluminense já era para estar aí na cola do Botafogo, do Palmeiras, coladinho no G4, ou até dentro do G4, né? Se não fosse esses pontos aí que o Fluminense deixou escapar. Exemplo, o Flamengo, que estava bem atrás, conseguiu ultrapassar hoje o terceiro colocado. Então parece que foi a gota d'água aí contra o Goiás, a torcida compareceu lá, fizeram o protesto. Para alguns, que nem eu falei, vão falar que passou do limite, para outros não. Eu acho que ficou bem em cima do muro. Faltou pouco para ultrapassar o limite, mas fizeram um protesto ali quase que pacífico. É meio difícil de entender, mas não chegaram a ultrapassar o limite, na minha opinião. Que nem eu falei, o Felipe Melo foi o único que parou ali, então por isso tem um barulhinho aí, tá? Mas parou, o vizinho parou. Deixa eu gravar. Então, muita confusão lá. O Fluminense que já retornou aos treinos, ficou apenas 2 dias aí de folga nessa data FIFA, retornou aos treinos para poder voltar semana que vem já, porque tem Libertadores novamente, e esse calendário do Campeonato Brasileiro que é bem corrido, não tem muito descanso. Vamos ver aí o que o Diniz vai arrumar o Fluminense voltar a ter os bons resultados e ficar ali, né? O Fluminense até alguns dias atrás, umas semanas atrás, dizendo melhor, era o futebol mais bonito do Brasil, de se ver, de se assistir, o bicampeão carioca. Então, e do nada entrou essa fase ruim que a torcida já estava reclamando demais. Vou reforçar para você o que eu falei no início do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva no canal, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo novo falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, eu tô aqui para falar com vocês. Bom, por hoje é só, o Visão vai ficando por aqui, até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.